Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as bactérias gram-negativas não fermentadoras, em especial a Pseudomonas aeruginosa e a Acinetobacter. Bom, ambas são classificadas como bactérias oportunistas e elas são bactérias gram-negativas não fermentadoras e, como eu disse, ambas são patógenos oportunistas, então elas vão causar infecções principalmente em pacientes hospitalizados, indivíduos com deficiências inatas de imunidade ou aqueles que sofreram trauma, por exemplo, contaminação de ferida. Então, assim, elas são classificadas como oportunistas justamente por elas causarem doenças em pacientes que já apresentam algum grau de suscetibilidade, principalmente imunossupressão, diferentemente de bactérias que são classificadas como patógenos primários, porque essas bactérias que são classificadas como patógenos primários significa que elas são capazes de causar doença, inclusive em pacientes imunocompetentes. Então, elas são capazes de causar doença por si só, não precisando que haja, por exemplo, uma imunossupressão, diferentemente ali dos patógenos oportunistas. Aqui do lado eu tenho uma imagem que compara a Pseudomonas aeruginosa com a Acinetobacter. A Pseudomonas aeruginosa, ela vai ser uma bactéria gram-negativa, assim como a Acinetobacter. Então, elas serem gram-negativas significa que na coloração de gram elas vão possuir uma coloração mais rosada ou avermelhada. E isso, né, uma característica geral das bactérias gram-negativas é possuírem, por exemplo, na sua membrana externa lipopolissacarídeos. Bom, a morfologia. A Pseudomonas aeruginosa ela vai possuir a forma, né, de bacilos e vai se apresentar principalmente como bacilos aos pares, enquanto que a Acinetobacter ela vai possuir formato de cocobacilos, sendo ambas gram-negativas. Bom, classificação. Como eu disse, a Pseudomonas aeruginosa ela vai ser classificada como bacilo gram-negativo não fermentador e vai ser a espécie mais importante do gênero Pseudomonas. Então, dentro do gênero Pseudomonas, a Pseudomonas aeruginosa é a espécie mais importante. Morfologia de bacilos pequenos, retos ou ligeiramente curvados, tipicamente arranjados aos pares. Por isso o nome Pseudomonas, que significa falsas unidades. Então, quando a gente pega a etimologia do nome, pseudo significa falso e mono significa unidades, mas por que eu tenho essa denominação, né? Porque quando a gente observa a microscopia, como vocês podem ver aqui do lado, principalmente em lentes, né, de menor aumento, a gente consegue sim distinguir a forma de bacilos, mas muitas vezes, por eles estarem muito juntinhos, a gente tem a impressão de que se trata de um único bacillus, que eles se apresentam de forma isolada. Mas isso não é verdade. Na realidade, se tratam de bacilos aos pares. Por isso, o nome Pseudomonas, falsas unidades, pois apesar de parecerem bacilos isolados, na realidade tratam-se de bacilos aos pares. O metabolismo, eles são aeróbicos obrigatórios, então ele vai utilizar carboidratos por respiração aeróbia, mas eles podem sim crescer anaerobicamente utilizando nitrato ou arginina. E eles são um oxidante da glicose. Então, ser oxidante da glicose significa que elas oxidam a glicose para obter energia. Então, a fonte de energia delas na respiração aeróbica vai ser justamente a oxidação da glicose. A identificação rápida vai se dar principalmente por meio do teste de oxidase positiva, e elas vão possuir colônias com pigmentação verde devido à produção de piocianina, né, que é um pigmento azul, e pioverdina, que é um pigmento, né, verde amarelado, e também essas colônias vão possuir um odor característico que é semelhante ao odor de uva, né? Então, assim, é importante a gente saber essas características da colônia de Pseudomonas aeruginosa, justamente por serem características muito marcantes e específicas. Então, isso acaba sendo bastante distintivo para a gente perceber que a colônia se trata de fato de uma colônia de Pseudomonas aeruginosa. E a questão dela ser oxidase positiva é importante porque isso significa que elas possuem a enzima citocromo C oxidase, que é uma enzima que participa da cadeia respiratória lá na respiração aeróbica. Bom, virulência e resistência da Pseudomonas aeruginosa. Elas vão possuir uma cápsula polissacarídea mucoide de alginato. Essa cápsula protege o microrganismo da fagocitose e da ação de antibióticos, por isso ela acaba se tornando um importante fator de virulência e de resistência. E as cepas mucoides elas são comuns em pacientes com fibrose cística. Aqui embaixo nós temos uma imagem que representa a Pseudomonas aeruginosa com essa cápsula polissacarídea mucoide. Bom, a gente tem a exotoxina A, que é a ETA, né? Que vai ser um dos fatores de virulência mais importantes da Pseudomonas aeruginosa, pois ela vai interromper a síntese de proteínas nas células eucarióticas. Então, quando ela interrompe, por exemplo, a síntese de proteínas,
ela vai interromper, por exemplo, a elongação das cadeias peptídicas. Então, quando a gente interrompe a elongação das cadeias peptídicas, a gente acaba impedindo a manifestação de certas proteínas e, com isso, a manutenção da integridade da célula, por exemplo, que isso pode gerar, inclusive, a morte celular. Então, por isso que a ETA ela contribui para danos teciduais. E a piocianina, que é o pigmento azul, ela é tóxica e ela vai catalisar a produção de formas tóxicas de oxigênio, como o superóxido e peróxido de hidrogênio, e estimula a atração de neutrófilos. A pioverdina, que é o pigmento verde amarelado, ele vai ser um sideróforo que regula a secreção de outros fatores de virulência, incluindo a ETA. E ser um sideróforo significa que ela é capaz de interagir com o ferro presente no metabolismo. E também ela é intrinsecamente resistente a muitos antibióticos, pois ela adquire resistência por meio da transferência horizontal de genes, que pode ser por meio da transformação, que a transformação vai ser quando a bactéria, por exemplo, ela engloba material genético deixado por outras bactérias mortas ali no ambiente. Pode ser por meio da conjugação, que vai ser por meio da transferência de genes plasmidiais com a formação ali do pilo sexual. E também pode ser por meio de transdução, que se dá através do bacteriófago. E ela também apresenta resistência adaptativa, que vai ser induzida quando exposta a antibióticos ou estímulos ambientais, como a formação de biofilme, porque bactérias que possuem a capacidade de formar biofilme também costumam apresentar maior resistência a antibióticos. E aqui embaixo, né, nessa imagem, nós temos uma foto ali da colônia de Pseudomonas aeruginosa com a sua típica coloração esverdeada. Bom, epidemiologia e transmissão. A Pseudomonas aeruginosa ela é onipresente na natureza, então isso significa que ela está presente no solo, na vegetação e na água, e ela possui requisitos nutricionais simples, o que explica, o que favorece a sua ampla distribuição. Sendo que assim, é incomum a gente encontrar Pseudomonas aeruginosa como componente da nossa microbiota normal no ser humano, mas a gente pode sim encontrar ela colonizando ali a microbiota de pacientes, por exemplo, hospitalizados ou imunossuprimidos. Bom, ela vai ser também encontrada em locais úmidos do hospital, como pias, banheiros, flores, equipamentos médicos úmidos, por exemplo, aparelho de ventilação mecânica e diálise. Nós temos também transmissão, ela vai ser principalmente de forma nosocomial, então vai estar relacionada a ambientes hospitalares e outros estabelecimentos de saúde, e vai ocorrer por contaminação de equipamentos estéreis e por transmissão cruzada também, que se dá pela equipe médica. Então, às vezes, a equipe médica teve interação com algum paciente que estava contaminado com a Pseudomonas aeruginosa, e daí, às vezes, ela pode pegar e acabar manuseando outro paciente e acabar contaminando esse outro paciente também. A população de risco vai ser principalmente pacientes neutropênicos ou imunocomprometidos, o que faz sentido já que se trata de um patógeno oportunista, pacientes com fibrose cística, pacientes com queimaduras graves e pacientes tratados com antibióticos de amplo espectro, que suprimem a microbiota protetora, porque quando a gente suprime a nossa microbiota, a gente acaba assim criando um ambiente favorável para a proliferação da Pseudomonas aeruginosa, porque acontece que a nossa própria microbiota acaba regulando, ou impedindo a proliferação dessa Pseudomonas aeruginosa. Então, quando a gente suprime a nossa microbiota, a gente favorece a sua proliferação. Bom, doenças e sintomas clínicos. Nos pulmões, as infecções elas variam de colonização assintomática, principalmente pacientes com fibrose císticas e traqueobronquite, até broncopneumonia necrotizante grave. Pele, a gente vai ter principalmente infecções oportunistas de feridas, especialmente queimaduras graves, levando a dano vascular e necrose tecidual. A gente tem aqui uma imagem de uma queimadura que foi infectada com Pseudomonas aeruginosa. Nós também podemos ter foliculite após imersão em água contaminada. Por exemplo, em banheiras de hidromassagem vai estar muito relacionado, muito associado a pessoas que realizam, por exemplo, a depilação, que acaba deixando sim ali a pele, mais suscetível à infecção por Pseudomonas aeruginosa. Nós também temos a forma sistêmica, que seria a bacteremia. Esse sufixo mia significa sangue, então a gente vai ter ali uma proliferação por meio da corrente sanguínea. E ela é clinicamente distinguível de outras bacteremias gram-negativas, mas apresenta mortalidade superior e pode ser caracterizada por lesões de pele necróticas chamadas ectema gangrenoso, que se manifesta por meio de vesículas eritematosas, então eritematose significa avermelhadas, que se tornam hemorrágicas e ulceradas, e aqui do lado nós temos uma imagem desse ectema gangrenoso. E nós temos outras infecções, podem ser, por exemplo, infecções do trato urinário, que vai ocorrer principalmente em pacientes com sonda vesical
de longo período, né, que utilizam essa sonda vesical por um período prolongado. Otite externa, que seria o famoso ouvido de nadador, muito associado, por exemplo, com a contaminação em água de piscinas. E a gente também tem otite externa maligna, que vai estar relacionado principalmente a pacientes imunossuprimidos, que pode inclusive ter ali comprometimento ósseo local e também de células nervosas locais. E a gente tem também úlceras de córnea, que vai ocorrer principalmente após trauma e exposição à água contaminada. Bom, diagnóstico da pseudomonas aeruginosa seria por meio do crescimento rápido em meios comuns, como por exemplo a agar-sangue, já que ela tem como característica apresentar requisitos nutricionais simples, então a gente acaba favorecendo essa proliferação rápida em diferentes ambientes. A identificação vai ser baseada na morfologia colonial, já que ela apresenta aquelas características bem específicas, como pigmentação verde, odor de uva e o teste de oxidase positivo. Tratamento muitas vezes é muito frustrante, complicado, já que ela tem como característica apresentar resistência a diferentes antibióticos e também a gente tem o comprometimento das defesas do hospedeiro, então o próprio sistema imune do hospedeiro não consegue combater essa bactéria de forma efetiva e para infecções graves geralmente é necessária a combinação de antibióticos ativos e já que a monoterapia ela é ineficaz, porque ela pode inclusive selecionar cepas resistentes. E prevenção, ou forma de controle, a eliminação do micro-organismo no ambiente hospitalar muitas vezes é inútil, já que é onipresente na água, então é muito difícil a gente promover essa eliminação. Então o foco deve ser principalmente a prevenção da contaminação de equipamentos estéreis, como por exemplo ventiladores, a prevenção da contaminação cruzada de pacientes pela equipe médica e também evitar o uso inadequado de antibióticos de amplo espectro. Bom, a Acinetobacter, agora vamos falar da classificação e características. Elas vão ser classificadas como Coccobacillus gram-negativos não fermentadores, sendo que a Acinetobacter baumannii vai ser a espécie dentro do gênero Acinetobacter mais comum em infecções humanas. A morfologia de Coccobacillus arredondados gram-negativos, então Coccobacillus seriam o que significam bacilos, só que um pouquinho mais arredondados, sendo muito comum confundi-los com a morfologia de Coccus, né? E o nome Acinetobacter, pegando na etimologia da palavra, significa bacilos imóveis, então eles costumam ser imóveis, diferentemente, por exemplo, da Pseudomonas aeruginosa, que costuma apresentar bacilos móveis. O metabolismo, eles são estritamente aeróbicos e subdivididos em espécies oxidantes e não oxidantes na glicose. Um exemplo de espécie oxidante seria a Acinetobacter baumannii. O teste-chave vai ser o teste de oxidase negativa, que isso vai o distinguir facilmente da Pseudomonas aeruginosa, que apresenta teste de oxidase positivo. E a sobrevivência é única, ela vai ser capaz de sobreviver em superfícies úmidas, com equipamentos de ventilação mecânica e também, mas o que ocorre de forma mais incomum para bacilos gram-negativos, seria que ela é capaz de sobreviver em superfícies secas, como a pele humana. Então, diferentemente de outros bacilos gram-negativos, a Acinetobacter apresenta a capacidade de sobreviver em superfícies úmidas e em superfícies secas. Sendo que assim, uma outra questão é a importância do teste de oxidase negativa, para ela ser oxidase negativa, que é a capacidade dela ser distinguida, facilmente distinguida da Pseudomonas aeruginosa, já que a Pseudomonas aeruginosa apresenta teste de oxidase positivo, como eu falei, só que uma característica similar entre as duas é que as duas apresentam teste de catalase positivo. Então, isso significa que ambas possuem a enzima catalase. E a enzima catalase é importante porque ela é capaz de neutralizar formas tóxicas de oxigênio, como, por exemplo, peróxido de oxigênio, que muitas dessas formas tóxicas de oxigênio elas são um produto da própria respiração aeróbica. Então, essa enzima favorece para que haja essa eliminação dessas formas tóxicas produzidas pela própria bactéria durante o processo de respiração, mas também ela pode ser um mecanismo de evasão dessas bactérias, porque nós temos muitas células fagocíticas, como por exemplo os macrófagos, eles geralmente fagocitam essas bactérias e daí tem a formação, por exemplo, do fagolisossomo, que um dos mecanismos para causar a morte desses micro-organismos fagocitados seriam por meio da liberação de formas tóxicas de oxigênio, como por exemplo o peróxido de oxigênio. Então, quando essas bactérias elas são engolvadas, por exemplo, pelos macrófagos, elas conseguem facilmente neutralizar esse peróxido de oxigênio, não sendo suscetível à eliminação por essas células. Bom, epidemiologia, transmissão e doenças da Acinetobacter, elas são saprófitas onipresentes. Saprófita seria que elas estão presentes principalmente em matéria orgânica em decomposição.
Ela faz parte da microbiota orofaríngea de um pequeno número de pessoas saudáveis, mas pode proliferar intensamente durante a internação hospitalar, já que a gente vai, né, acabar favorecendo, por exemplo, uma imunossupressão. Então, quando a gente tem uma internação hospitalar, muitas vezes a pessoa já se apresenta imunossuprimida, então com isso acaba favorecendo a proliferação, por exemplo, desse tipo de bactéria. Transmissão ela é um patógeno oportunista em ambientes hospitalares. Os pacientes de risco incluem aqueles que recebem antibióticos de amplo espectro, justamente por daí a gente acabar inimindo a nossa própria microbiota normal, que pode sim ter que tem um papel regulador no crescimento dessas bactérias, né, que uma dessas bactérias seria justamente o Acinetobacter. Incluem aqueles que recebem antibióticos de amplo espectro, como eu falei, estão em recuperação de cirurgia ou sob ventilação respiratória, sendo que esses dois últimos vão estar relacionados principalmente à imunossupressão. E a ventilação respiratória, como a gente viu, é porque essas bactérias oportunistas, que, né, no caso da Acinetobacter não seria diferente, é que eles são capazes de colonizar esses aparelhos. Doenças vão causar infecções oportunistas em vias respiratórias, no trato urinário e em feridas, além de septicemia, que seria a disseminação pelo sangue, por exemplo, né, por todo o corpo. E infecções pulmonares são um problema significativo, especialmente pacientes que receberam terapia respiratória, porque pode ter um curso mais grave. E como eu falei, ela também vai estar relacionada a infecções de feridas, principalmente aquelas traumáticas e também nosocomiais que vão ocorrer ali em estabelecimentos de saúde. E um alerta clínico, né, que as infecções por Acinetobacter, especialmente Acinetobacter baumannii, tornam-se um problema significativo devido à sua resistência a múltiplos fármacos. Então, assim como a Pseudomonas aeruginosa, a Acinetobacter tem a característica de ser sim resistente a diversos fármacos, diversos medicamentos. Aqui do lado nós temos uma imagem, né, de uma lesão infectada por Acinetobacter. Bom, tratamento e prevenção. A terapia vai ser bastante desafiadora e a escolha de antibióticos ela vai ser essencial, porque a gente costuma realizar, por exemplo, testes de suscetibilidade, sendo que os ensaios in vitro elas podem não detectar com segurança cepas heterorresistentes. Então a gente corre o risco, né, de não haver a detecção adequada dessas cepas resistentes, né, a vários antibióticos e muito resistentes. E por isso que é muito difícil a gente ter a escolha de um antibiótico específico capaz de eliminar essa bactéria ou pelo menos inibir seu crescimento. Prevenção seria, por exemplo, medidas rigorosas de controle de infecção hospitalar e também, né, isso vai ser bastante importante e até desafiador, porque essa bactéria, como eu já disse, ela tem a capacidade de sobreviver tanto em superfícies úmidas quanto secas, e essa capacidade de sobreviver em superfícies secas, como eu também já falei, mas reiterando aqui, ela costuma não ser uma característica de bactérias gram-negativas, né? Então, a Acinetobacter vai ter, sim, essa capacidade diferencial de sobreviver tanto em superfícies úmidas quanto em superfícies secas. Bom, agora eu trouxe uma tabela resumindo, né, e comparando as principais características distintivas da Pseudomonas aeruginosa com a Acinetobacter. A morfologia, a Pseudomonas aeruginosa ela costuma apresentar bacilos impares, enquanto que a Acinetobacter costuma apresentar copobacilos, então o formato mais arredondado, sendo ambas gram-negativas. Oxidase, a Pseudomonas aeruginosa costuma ser oxidase positiva e a Acinetobacter costuma ser oxidase negativa, sendo que ambas são catalases positivas. Motilidades, a Pseudomonas aeruginosa geralmente é móvel, enquanto que a Acinetobacter geralmente é imóvel. O pigmento e odor. A Pseudomonas aeruginosa vai apresentar as suas colônias, né, geralmente apresentam pigmentação verde devido à combinação dos pigmentos piocianina e pioverdina e possui odor característico de uva, enquanto que a Acinetobacter, essas colônias não vão apresentar nenhuma pigmentação característica, nenhum odor característico. A Pseudomonas aeruginosa prefere ambientes na proliferação em ambientes úmidos, em especial aqueles ambientes nosocomiais, enquanto que a Acinetobacter ela sobrevive tanto em superfícies úmidas quanto em superfícies secas, inclusive a pele humana. E o fator de virulência distintivo seria que a Pseudomonas aeruginosa apresenta exotoxina E e cápsula de alginato em pacientes de fibrose cística. A gente falou que essa cápsula acaba favorecendo, né, a resistência, por exemplo, à fagocitose e antibióticos. E a Acinetobacter ela também possui uma cápsula de polisacarídeo que também confere a essa bactéria resistência, né, à fagocitose e até alguns antibióticos. E a Pseudomonas aeruginosa tem como doença típica a infecção em pacientes com fibrose cística, a infecção de queimaduras e também o ectema gangrenoso, enquanto que a Acinetobacter ela vai estar relacionada a infecções pulmonares ligadas à terapia
respiratória. Gente, foi isso, né, o vídeo de hoje. Agradeço imensamente a atenção de vocês. A literatura de referência utilizada foi o livro Microbiologia Médica do Murray. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau e até a próxima.